contexto, nós estejamos tratando essa questão espiritual mais como uma autoajuda. Esses livros funcionam até mesmo como livros de coaching espiritual, traçam metas, objetivos, os resultados que você tem que alcançar. Só que a gente sabe que quando nós traçamos os 5 passos para uma vida de poder, quando nós traçamos as 10 metas para uma vida de plenitude espiritual, e nós alcançamos as 10 metas e nós vimos que nós continuamos o mesmo ser humano pecador, aí nós estamos frustrados novamente. Esses livros, eles talvez deixam de explicar que a vida espiritual, ela não funciona como um passe de mágica. Não é uma varinha mágica que toca no nosso coração e nós somos transformados e somos elevados a um patamar espiritual que nós não tínhamos antes. Esses livros, eles traçam alguns objetivos que são tangíveis, que são alcançáveis. Mas no campo de batalha do grande conflito espiritual no qual nós nos encontramos, a prática, a realidade, ela é completamente outra e diferente. A gente sabe quais são os desafios espirituais que nós temos todos os dias quando nós levantamos. Nós vimos na última vez que eu estive aqui, que o Senhor renova todas as manhãs as suas misericórdias. Que Ele nos dá uma chance de recomeço, o Deus das segundas chances. E aí quando você limita a sua vida espiritual a passos que você pode alcançar, a objetivos que você pode alcançar, objetivos que no final deles somente resultam em frustração ou talvez não contentamento, quando você limita toda a vida espiritual que Deus tem preparado para nós a alguns poucos passos e métodos, você reduz o reino de Deus a algo muito pequeno. Nessa noite eu quero conversar com vocês justamente sobre isso. O subtítulo diz, o manquejar vitorioso. Todos nós somos mancos, espiritualmente falando. Todos nós temos momentos em que nós tropeçamos, em que nós caímos, e nós nos reerguemos. Por que o título dessa noite se chama o manquejar vitorioso? Espiritualmente falando, quantas vezes você já caiu? Quantas vezes eu já caí? Hoje eu caí. Ontem eu caí. E amanhã eu vou dizer para vocês que vocês continuarão caindo, e eu continuarei caindo. E para cada vez que eu cair, vai ter um Deus que me dará uma segunda chance, como nós vimos na semana passada. Nós somos vitoriosos porque, apesar de falhos, de mancos, coxos, paralíticos espirituais, existe um Cristo que nos oferece todos os dias a cura que nós precisamos. É um Cristo que vai tocar na nossa perna manca e vai falar assim, você está curado. Por hoje você está curado. Você vai dormir e você vai acordar e a sua vida vai recomeçar. E você terá outros desafios. Pense aí na sua mente, quantos desafios espirituais você já venceu? Muitos? Talvez desafios espirituais que os olhos humanos não podem ver. Esses são os mais difíceis. Porque esses a gente não pode contar para ninguém. Esses estão dentro da nossa alma, da nossa vida. Aqueles que são públicos, os desafios que são públicos, nós podemos compartilhar com os amigos, com a igreja. Um câncer, um acidente, um luto, nós podemos buscar auxílio da igreja. Mas e aqueles desafios espirituais que só você conhece? E aqueles desafios espirituais que só você tem conhecimento? Já parou para pensar que tem muitos desses que você venceu no silêncio do seu quarto e não contou para ninguém? Somente Deus ouviu a sua oração. E você orou 1, orou 2, orou 3, e Deus te abençoou e você venceu. E tem uns que você não venceu, e que você vai continuar orando, você vai continuar mancando, e Deus vai continuar ao teu lado, te dando uma resposta de sim, uma resposta de silêncio, uma resposta de espere. A história de hoje, ela fala de um homem que todos nós conhecemos. A história de hoje, ela fala de Pedro. Se você pudesse esquecer tudo aquilo que você já ouviu sobre Pedro, apaga da sua mente, vai lá, tudo que você esqueceu sobre Pedro.
e eu chegasse aqui hoje para vocês e contasse uma história assim. Pessoal, existia um homem que negou Jesus 3 vezes, um homem que andou com Cristo, mas negou ele 3 vezes, um homem que fez isso, aquilo. Vocês poderiam falar que era Judas. Não poderia. A gente jamais poderia dizer que era Pedro. Sabe por quê? Pedro viu a multiplicação dos pães. Pedro viu a multiplicação dos peixes. Quando, no capítulo 6 de João, quando Pedro ali, o Jesus, ele multiplica os pães, depois ele dá um sermão na galera, fala palavras difíceis ali, duras, palavras de exortação. Pedro é o primeiro a se manifestar. Nós vamos ler daqui a pouco. Pedro é aquele cara que falou assim, quando todo mundo estava no barquinho, Jesus veio andando sobre as águas, Pedro falou assim, sou eu que vou andar com o Senhor aí. É eu que vou ir na água andar com o Senhor. Presta atenção que Pedro, ele foi um homem que viu várias coisas de Cristo. Pedro, ele aprendeu com Cristo muitas lições. Porque ele não apenas ouviu falar, mas na prática, ele viu Cristo executando milagres, muitos milagres. E agora, nós vamos ler no livro de Lucas, do capítulo 5, do 1 ao 8, uma história que todos nós conhecemos. E ela diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam levando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Este Simão é Pedro. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E depois disse a todos: lancem as redes de pesca. E Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque é o Senhor, porque és tu que está dizendo, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pedro tem várias frases na Bíblia, e uma delas é essa: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pense no contexto. Pedro tinha passado a noite inteira tentando pescar um peixinho, não pegou nada, nem uma sardinha, nada. Aí aparece Jesus durante o dia e fala assim: Pedro, é o seguinte, pega 2 barquinhos, vamos ali nas águas mais fundas, você joga a rede, e a gente espera para ver o que acontece. E Pedro foi afrontoso, ele falou assim: olha, Senhor, eu não sei se o Senhor está batendo muito bem das ideias, mas o Senhor sabe que essa hora não tem peixe. Mas como é o Senhor que está falando, eu vou jogar as redes. E Pedro jogou, e os peixes vieram, e vieram tantos peixes, que as redes quase rasgaram. Pedro viu um sinal milagroso de Deus. Pedro viu o próprio Deus em forma humana, operando mais um milagre. Aqui é o primeiro encontro que Pedro tem com Cristo, e Cristo chama Pedro para ser um pescador de homens. Cristo chama Pedro para pescar pessoas. É como se Cristo estivesse dizendo para Pedro o seguinte: Pedro, agora você vai pescar gente que está afundada no pecado. Você vai pegar seres humanos que estão no oceano do mal, da maldade, do pecado, da falta de esperança. Você vai jogar as suas redes, Pedro, e você vai tirar essas pessoas dali, e você vai trazer essas pessoas para um outro lugar. Para um lugar onde há contentamento de espírito, para um lugar onde há novidade de vida, para um lugar onde elas podem ter esperança de uma vida melhor.
Pedro, você vai pegar pessoas que estão sendo subjugadas, você vai pegar pessoas que estão sendo deixadas à margem da sociedade, você vai pegar pessoas que estão sendo excluídas pela igreja, você vai pegar pessoas da qual não tem valor nenhum, e você vai pegar essas pessoas e vai apresentar o reino de Deus para elas. Você vai pegar as pessoas que os fariseus estão condenando, que os fariseus não estão dando nenhum tipo de importância, e você vai trazer essas pessoas para o meu abraço. É isso que Pedro deveria fazer. Só que Pedro, ele representa o André. Pedro, ele representa você que está aqui, você que está assistindo hoje à noite. Sabe por quê? Porque mesmo Pedro, reconhecendo que ele era pecador e dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, Pedro reconhece a santidade do próprio Deus ali na frente dele. Ele reconhece que ele é indigno de estar na presença de Cristo. Ele reconhece que ele é um maltrapilho. Ele reconhece que ele é um pecador que manca todos os dias. E mesmo assim, Cristo dá a oportunidade para Pedro para dizer assim, você vai ser um dos meus discípulos. Pedro, você vai andar comigo. E você vai até o fim comigo. E perceba que a jornada de Pedro, do início até o fim, se nós tivéssemos um gráfico, a jornada de Pedro seria de altos e baixos. Até que ele é morto. Ele fala o quê? Não sou digno de ser crucificado como meu Salvador. O segundo texto dessa noite, que nós vamos ler, está em Lucas 22, do 54 ao 62. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele, com Cristo. Mas ele negou, mulher, eu não o conheço. Pouco depois, um homem ouviu e disse, você também é um deles. Homem, não sou eu, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outra pessoa afirmou, certamente este homem estava com ele, porque ele é um galileu. Então Pedro, pela terceira vez, disse, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente a Pedro, então Pedro se lembrou das palavras que o Senhor lhe havia dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Este era o homem que dizia para Deus, no texto anterior, que ele era indigno e pecador. Era um homem que reconhecia que que Cristo era o próprio Deus na terra. Era um homem que, quando Cristo disse essas palavras, que ele negaria o Senhor 3 vezes, ele disse, Senhor, eu não vou te negar, isso é loucura, eu não vou te negar. E pouco tempo depois, ele nega o Senhor para 3 pessoas diferentes. E agora pense que ele está negando Cristo na frente do próprio Cristo. E Cristo olha nos olhos de Pedro, não diz uma palavra. E Pedro chora amargamente. Sabe por quê? Eu fico pensando naquela cena. Eu fico pensando em Cristo olhando para Pedro. Eu fico pensando a vergonha que Pedro sentiu. Porque não era algo que Cristo não tinha dito. Era algo que Cristo tinha profetizado e falado assim, você vai me negar. E Pedro afirmou que não ia negar. E chegou ali, Pedro negou. Negou 1, negou 2, negou 3 e o galo cantou. E agora ele olha para os olhos daquele homem que ele tinha visto operar tantos milagres, para aquele homem que ele tinha certeza que era Cristo. E ele fala, eu não o conheço. E Cristo olha nos olhos de Pedro. O olhar de Cristo transpassa a alma de Pedro. O olhar de Cristo vai no coração de Pedro. E ali Pedro chora amargamente, sabe por quê? Porque mais uma vez ele reconheceu que ele era maltrapilho. Porque mais uma vez ele falou assim para ele mesmo, eu sou um manco espiritual. Eu sou um deficiente espiritual.
Eu sou um paralítico espiritual, eu sou um doente espiritual. E hoje eu estou aqui negando aquele que me prometeu salvação. Eu estou aqui negando uma pessoa a qual eu acordo com ele todos os dias e vou dormir com ele todos os dias. Eu estou negando uma pessoa que eu sei da vida de oração. Eu sei que ele é o Filho de Deus. Eu sei que ele é o Cristo, pois eu mesmo disse isso. E o terceiro texto dessa noite é a confirmação de Pedro. João 6, 68 e 69. Respondeu-lhes Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Parece contraditória essa história de Pedro. Parece que não é a mesma pessoa. Nesse verso, só para você entender, João 6 conta a história da multiplicação dos pães, alguns milagres. A galera fala que Cristo não fez nenhum sinal, fala que Cristo tinha que fazer sinais igual o povo no deserto, tinha recebido sinais, e Cristo fica ali muito contrariado, e ele dá uma palavra de advertência ao povo, e o povo deixa de seguir a Jesus, e Jesus olha para os 12 e fala bem assim: a galera parou de me seguir. Querem ir vocês também? Fiquem à vontade, estão livres. E aí Pedro, prontamente, ele assume a voz dos 12 discípulos. E ele diz: para onde iremos nós? Não tem lugar para onde nós vamos. Nós queremos ir. Sabe por quê? Porque nós temos crido, nós temos visto que tu és o Cristo, Filho de Deus. Ele assume a voz dos 12. Ele assume a responsabilidade como líder daquele grupo. E fala: Senhor, nós vamos ficar. Porque nós estamos vendo que o Senhor é o Filho de Deus. Pedro, a rocha que nada mais era do que um amontoado de areia. Um homem que foi vacilante durante a vida toda. O retrato de Pedro mostra que ele havia construído todo o seu relacionamento com Cristo no pressuposto de que era capaz de agir de forma adequada. A vida de Pedro mostra que sua força, sua lealdade, sua fidelidade eram bens fornecidos por ele a Deus. A falácia na mente de Pedro era a seguinte: ele cria que seu relacionamento dependia da sua consistência em produzir todas as qualidades pelas quais ele achava que havia angariado a aprovação do Senhor. Pedro acreditava que todas as qualidades que ele tinha, tudo aquilo que ele fazia enquanto discípulo, era por isso que Cristo estava sendo fiel a ele. Quando, na verdade, era um caminho contrário. Muitos de nós enfrentamos o mesmo problema. Nós projetamos em Cristo o nosso padrão de espiritualidade, o nosso padrão de aceitação espiritual. Toda a nossa compreensão sobre Cristo está baseada num toma lá da cá, de amor permutado. Cristo nos dá para que nós damos para que Cristo nos dá. Eu oferto para que Cristo me abençoe. Eu me sacrifico num dia da semana, não trabalho para que Deus me abençoe. Que visão é essa que nós temos? Mas nós trocamos, muitas vezes, o tico e o teco. Tentamos viver de modo que Ele nos ame, em vez de viver porque Ele nos amou. Preste atenção nisso. Tentamos viver de forma que Ele nos ame, ao invés de viver de uma forma como Ele nos amou. Não é o que nós vamos fazer, não é o que nós vamos operar, não é o que nós vamos sacrificar que vai garantir o amor de Deus. Muito pelo contrário. O amor de Deus já foi garantido para nós que estamos aqui dentro hoje, para as pessoas que estão lá fora, para as pessoas que nós não conhecemos, para aqueles que nem conhecem a Deus, foi garantido para eles também.
E quando Cristo olha aqui para baixo, ele fala assim, olha, eu não enxergo os cristãos, eu não enxergo os católicos, eu não enxergo os espíritas, eu não enxergo as pessoas que não têm fé, eu enxergo todo mundo igual. O que guarda sábado, o que não guarda sábado, o que come, o que não come. O nosso papel, enquanto cristãos, é mostrar a essas pessoas um Deus de graça. Sabe? É mostrar para essas pessoas que existe um Deus que falou o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei sobre mim. Troca o seu fardo que é pesado, eu vou te dar um fardo leve. Para que fique claro, e para que nós possamos encerrar essa série de 4 capítulos, o evangelho do reino, ele não é um evangelho de libertinagem. A graça não vai garantir para nós uma vida sem compromisso com Deus. A graça não vai garantir para nós uma vida de desordem espiritual. A graça não vai garantir para nós que eu posso satisfazer todos os desejos da minha carne e no final do dia eu posso pedir perdão para Deus. Não é isso que a gente está falando. Mas a graça vai garantir que na hora que eu cair, mesmo depois de ter lutado muito contra o pecado e ter cedido ao pecado, a graça vai me garantir uma segunda chance. Uma chance de recomeço. Pedro, ele pode ser classificado como um cidadão que ele viveu a graça. Paulo é o gigante do cristianismo, ele viveu a graça, ele escreveu sobre a graça. Mas a gente pode usar a história de Pedro para ver que esse homem, ele também viveu uma graça ao extremo. Ele viveu uma graça radical. Ele viveu uma graça em que ele foi mergulhado na graça uma vez, 2, 3, 4, até que ele entendeu o que ele precisava fazer. Ao contrário de Pedro, nós temos Judas. Você sabe da história. Judas, ele traiu Jesus. Pedro também traiu. Judas negou Jesus. Pedro também negou. E hoje nós ouvimos uma frase, nós tivemos um encontro da educação, e o palestrante falou o seguinte: Judas, ele negou Jesus, e depois de ter negado Jesus, ele saiu vendendo Jesus. Ele colocou um preço em Jesus, e ele foi vender Jesus para as pessoas. Judas fez isso. Pedro, todas as vezes que ele negou Jesus, ele voltou para Jesus. Todas as vezes que ele negou a Cristo, ele caiu de joelhos e falou: Senhor, eu sou um maltrapilho. E agora eu preciso de um recomeço. De coração, de alma. O que faltou em Judas, sobrou em Pedro. Toda a história de Pedro é ao lado de Cristo, mesmo negando Cristo. E isso pode ser retratado na nossa vida espiritual. Porque muitas vezes nós negamos a Cristo como Pedro. E muitas das vezes nós negamos a Cristo como Judas. O caminho de Judas é um caminho praticamente sem volta. O caminho de Pedro é um caminho que você pode fazer o retorno, voltar, e Deus estará te esperando. Sabe por quê? Porque essa ação de estar num caminho e voltar atrás, fazer o retorno na sua vida espiritual. Você estava indo contrário a Deus, e agora você está voltando para Deus. Esse movimento, quem faz, depende unicamente da nossa vontade de fazer isso. Deus, ele vai falar, o Espírito Santo, ele vai tocar corações. Mas a ação, o desejo, a atitude de retornar a Cristo, ela depende apenas da nossa escolha. Cristo não vai invadir o seu coração e vai te obrigar a voltar. Cristo não vai tomar a decisão que é sua. Porque Ele é um Cristo de liberdade. Se você quer ir, Ele vai deixar você ir. Se você quiser voltar, Ele vai deixar você voltar. E sabe onde nós vemos isso? A história do filho pródigo. Você conhece a história. O filho pródigo um dia saiu, falou para o pai dele assim: pai, eu quero parte da minha herança, me dá aí o que é meu e eu vou
seguir minha vida. Você sabe a história. Se você não sabe, você chega em casa e você estuda, porque é bom saber essa história. E um dia, esse filho pródigo, ele foi para a vida, foi seguir os caminhos dele, e ele fez muitas coisas erradas. Tomou atitudes que talvez na visão dele fossem as corretas. E a vida foi sendo costurada, foi sendo construída, foi sendo moldada. Até que chegou um ponto em que este menino que tinha tudo em casa, que tinha gastado toda a herança que o pai tinha lhe dado, esse menino, então, ele se encontra no fundo do poço, comendo a comida dos porcos. E ele fala: voltarei para a casa do meu pai. Porque lá na casa do meu pai, eu tenho uma cama quentinha, eu tenho comida boa, eu tenho servos. Lá na casa do meu pai, eu tenho carinho, eu tenho conforto, eu tenho amor. E quando a Bíblia relata isso, ela traz um verso muito interessante que diz assim, Lucas 15, 20. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Pensa a cena. O pai lá na casa dele, olha o filho ao longe vindo. Eles saem correndo, um para encontrar o outro. O filho todo sujo, todo bagunçado, todo... O pai abraça esse filho. Abraça ele pelo pescoço. O beija. Sabe, eu fico pensando, que cena foi essa? Porque quando eu vou para Curitiba, que eu chego lá em casa e tenho minha família, minha mãe já está preparando um banquete já faz 15 dias. Diz que eu só vou só daqui 15. Meu irmão, então, nem se fala. Já tem um cronograma preparado para o final do ano. Eu fico pensando essa história, talvez essa história seja uma das melhores representações que nós temos do que Cristo e Deus fazem por nós. Quantas vezes nós precisaremos voltar para casa? Quantas vezes nós vamos nos encontrar sujos, impuros, rasgados, fedidos? E vamos voltar para a casa do pai, e o pai vai nos abraçar, vai nos beijar e falar assim: olha, pode entrar. Entra que a casa é sua, aqui tem comida, aqui tem carinho, aqui tem conforto. A história do filho pródigo, ela narra a nossa história diária. Onde pela manhã oramos a Deus e entregamos os nossos dias nas mãos do Senhor. E à tarde voltamos sujos. Nós ajoelhamos na nossa cama e falamos: Senhor, olha, realmente hoje foi um dia que eu não consegui. E a gente ouve aquela voz: é porque você não pode conseguir, quem consegue sou eu. Se renda, se ajoelhe, reconheça. Deus quer apenas que retornemos. Não precisamos ficar fazendo hora na antessala do céu. Não precisamos ficar inventando desculpas para pedirmos perdão. Não temos de ser retalhados pelo pesar ou esmagados pela contrição. Nós não precisamos ser perfeitos, ou mesmo muito bons, antes que Deus nos aceite, porque Ele já nos aceitou sendo pecadores. Não temos que nos afundar na culpa, na vergonha, no remorso e na autocondenação. O nosso Deus, Abba, o nosso Deus Pai, Ele desmorona em nosso pescoço e nos beija com carinho. Mesmo se voltamos porque não conseguimos nos sustentar por nós mesmos, Deus nos acolhe. Ele não busca explicação para a nossa repentina aparição. Ele não vai ficar te jogando na sua cara. Você esteve longe, agora você volta para cá em busca de carinho, de afeto, de comida, de um lar. Não, Deus não fará isso. Independentemente da sua situação espiritual, de quantas vezes você caiu, de quão sujo você esteja, Ele está contente que você esteja lá, que você retorne, para que Ele possa te dar tudo aquilo que é dele e fazer uma grande festa. Hebreus 11, você conhece Hebreus 11. Ali tem a galeria de heróis da fé. Várias pessoas bíblicas, histórias bíblicas, personagens bíblicos. Tem a história de Abraão, tem a história de Caim, de Abel também. Tem a história, de Moisés.
Tem história de tantas pessoas, de Raabe também está lá. E sabe o que me deixa curioso com essas histórias? É que a gente olha para a galeria da fé e fica pensando assim, são pessoas que deram certo na vida. São pessoas que estão aqui porque elas foram pessoas de altíssimo padrão. Elas foram dignas de ser colocadas na galeria de heróis da fé. Será que elas deram certo mesmo? Será que Abraão, quando Deus falou para ele assim, sai da sua terra, será que isso foi fácil? Se alguém falar para você, sai daqui de Piracicaba, e você não sabe para onde você vai, e você tem que ir, isso seria fácil? Como que você chega para um homem de 75 anos e fala assim, você vai ter um filho? Mas não vai ser nem amanhã nem depois, vai demorar um tempo ainda. E os anos estão passando e esse homem tem um filho, chamado Isaac. E daí Deus pede para que esse filho, pelo qual seriam benditas todas as famílias da terra, e pai de uma grande nação, ele fala, sacrifica. Será que foi fácil para Davi, quando ele se deitou com uma mulher que não era dele? Quando ele perde um filho, fruto daquele adultério? Quando ele cai em si e ele fala assim, Senhor, eu matei um homem por conta da minha paixão violenta. Eu perdi um filho, fruto de um ato sexual errado, fora dos padrões bíblicos. Senhor, o Senhor me chamou para ser o rei de Israel, eu fui ungido rei, Senhor. Será que foi fácil essa análise para Davi? Raabe, uma prostituta que não pertencia ao povo de Deus, foi colocada não só na galeria da fé, porque se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, você vai ver que Raabe está na genealogia de Cristo. Você entende? Que Deus pega uma prostituta e coloca ela na genealogia do seu filho? Que Deus pega um rei adúltero e coloca na genealogia do seu filho? E sabe o que Deus quer transmitir com essa mensagem? Que Ele não escolheu os nobres, que Ele não escolheu os mais puros, que Ele não escolheu os mais santos, que Ele não escolheu os mais espirituais para compor a genealogia do seu filho. Ele escolheu gente como a gente. Pecadores, maltrapilhos, indignos. E falou, gente como vocês, vai estar na genealogia de Cristo, vai estar na galeria da fé. Sabe por quê? Porque o meu reino é feito para vocês. E vocês vão falar para as pessoas lá fora que esse reino é feito para elas. E uma vai falar para a outra. E quando a gente perceber, o reino vai estar lotado de pessoas. E eu não quero que vocês coloquem um fardo sobre essas pessoas. Porque eu não coloquei. Eu quero que vocês levem esperança para essas pessoas. Hebreus 11, ele tem a última parte de Hebreus 11. Ele conta a história de várias pessoas, de tudo mais, e no versículo 37 ele diz assim, essas pessoas foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, e vai piorando. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. A situação era precária, era decadente. E o 38 diz assim, entre parênteses, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, olha só, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha só que coisa. Homens do qual o mundo não era digno. Homens que sofreram, homens que a vida não foi de glamour como nós pensamos. Porque às vezes nós damos uma romantizada na história, né? A gente gosta de
fazer uma novela da história, assim, foi para a guerra, lutou, venceu. Mas a Bíblia diz que não foi sempre assim. Eram homens que lutaram, homens que se dedicaram, homens que, mesmo negando a Cristo, foram crucificados, homens que foram queimados em fogueiras, homens que foram cerrados ao meio, e assim vai. Eu não estou falando isso para que seja como um alarmismo sem fim. Não estou falando que você vai ser cerrado ao meio, etc. e tal, não é isso. Você percebe que o que nós estamos ensinando hoje, ele teve um preço? O sangue de Cristo jorrou numa cruz. A representação maior da graça é a cruz ensanguentada. A representação maior do amor de Deus é o seu filho pregado nessa cruz. A representação mais pura do amor de Deus para com o homem, ele falando assim: eu vou dar o melhor que eu tenho para o pior que vocês estão me entregando. Enquanto vocês estão me entregando o pior que vocês podem oferecer, eu estou entregando o melhor que eu tenho, que é o meu filho. E eu não vou cobrar nada de vocês. Eu vou abençoar vocês, eu vou salvar vocês, eu vou justificar vocês, e um dia vocês poderão estar comigo, como príncipes e princesas deste reino. Ao final de 4 semanas, o que nós podemos testemunhar? O que nós podemos concluir? Podemos concluir que Deus é um Deus de amor, de misericórdia. Podemos concluir que nós podemos deixar todos os nossos fardos aos pés de Jesus. Nós podemos concluir que a religião de Cristo, ela é uma religião que cabe todo mundo. Nós devemos concluir que o fardo de tentarmos atingir pelos nossos próprios esforços um padrão espiritual, isso só vai nos causar dano. Podemos concluir que nada do que nós fizermos vai nos garantir a salvação. A única obra que a graça aceita é a obra do Calvário. E que não existirá salvação por nenhum outro meio. E enquanto nós não colocarmos o Calvário, Cristo, como o norte, como o ponto principal da nossa vida espiritual, nós vamos tentar patinar, e não vamos sair do lugar. O convite dessa noite é para que você deposite a sua vida espiritual aos pés de Cristo. O convite dessa noite é para que você ore para Deus falando assim: Senhor, até hoje eu andei com as minhas próprias pernas. Caí, vacilei, tentei pelos meus próprios esforços. Mas nessa noite, Senhor, eu quero colocar a minha vida aos pés da cruz. Porque ali existe graça e existe graça em abundância. Eu não quero lembrar de todos os meus pecados, eu quero trazer todos eles aos teus pés e falar: Senhor, perdoa eles para mim. Jesus, derrama teu sangue sobre mim, me purifica, me limpa, me aceita, me beija, me abraça. Me mostra, Senhor, uma religião pura e simples. Me mostra, Senhor, uma religião sem fardos. Me mostra, Senhor, a tua graça. E me ensina a viver isso de maneira linda, de maneira plena, aqui na terra. Porque muito em breve, Senhor, eu quero encontrar o Senhor. Eu quero olhar para as suas mãos e ver que ali tem uma marca, que está escrito o meu nome, está escrito o seu nome. Eu quero, Senhor, me ajoelhar naquele dia. E sabe, naquele dia quando nós formos levados para a promessa final, quando nós encontrarmos Jesus, no final, quando nós chegarmos lá, muitos de nós estarão ensanguentados espiritualmente. Estaremos cansados, fadigados, mancando, contundidos. Mas por Deus e por Cristo, haverá uma janela e uma luz, com uma placa, dizendo assim: sejam bem-vindos, o lar de vocês está preparado. E sabe o que é incrível? Os nossos erros não determinam o nosso futuro. Cristo tem o poder de anular isso. Winston Churchill disse:
O sucesso nunca é final. O fracasso nunca é fatal. É a coragem que conta. Os seus erros não podem determinar quem você será no futuro. Os seus erros colocados aos pés de Cristo, eles são finalizados, esgotados ali. E Ele dá um novo começo. Eu espero que nessas 4 semanas nós possamos, tivemos entendidos aí o que é essa graça. E se você tiver desejo de conhecer mais, de estudar mais, vamos estudar junto. A gente vem aqui, faz um grupo, a gente estuda, a gente coloca aquilo que nós sabemos, a gente ora junto, estuda junto. E assim vamos crescendo. Um ajudando o outro espiritualmente. Feche seus olhos. Abba, Pai Todo-Poderoso, o Senhor que nos comprou, nos salvou, nos resgatou, Senhor. Louvores ao Teu nome nós entoamos nessa noite. Nós estudamos a Sua palavra. Nosso coração, Senhor, ele está repleto de gratidão a Ti. Nosso coração, ele está repleto de glória da Tua presença, Senhor. Nessa noite, Senhor, nós fomos à Bíblia, para estudar a história de pessoas como a gente. Meu Deus, quantas vezes nós Te negamos como Pedro. Mas mesmo assim, nós não desistimos, porque antes disso, o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, Senhor, pelos recomeços, pela graça, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós no Calvário. Nessa noite nós queremos depor aos pés da cruz os nossos pecados. Nós queremos depor aos pés da cruz os nossos fardos espirituais. Nós queremos colocar aos pés da cruz o nosso legalismo, o nosso excesso de zelo. Nós queremos colocar aos pés da cruz, Senhor, as lutas que nós não podemos vencer, porque não existe batalha que possa ser vencida se o Senhor não estiver à frente. Nessa noite, Senhor, como soldados rendidos de guerra, nós tiramos a nossa armadura de egoísmo, de prepotência, de arrogância, de autossuficiência e nos colocamos aos pés da cruz, Senhor, despidos, nus, para que o Senhor nos enxergue como nós somos. Nessa noite, Senhor, colocamos as nossas histórias não resolvidas, os nossos questionamentos, nós colocamos as nossas lutas secretas que somente nós e o Senhor sabemos, para que sobre nós seja derramada a sua misericórdia, o seu poder, e o nosso coração, se estiver pesado, que ele se torne leve. Se a nossa mente precisa ser aberta para que contemplemos o Senhor como Paulo contemplou, que assim o Senhor o faça. Abra, Senhor, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, para que possamos receber do céu tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós queremos terminar essa série, Senhor, acreditando que em nós não há valor algum e que em Ti há todo o valor necessário para pagar o preço para a nossa salvação. Nós terminamos a série nesta noite, Senhor, declarando que nós somos maltrapilhos, que nós somos indignos, mas declarando também que pelos méritos de Cristo nós somos comprados e que hoje nós somos servos e servos de um Deus bom. E que, além disso, nós somos filhos e filhas deste Deus, porque nós somos refeitos, nós somos comprados pelo Teu sangue, Senhor. Então, aceita a nossa oração nessa noite. Nos leva para casa, Senhor, cheios do Teu Espírito, batiza-nos, ó Deus, com o Teu Espírito. E que durante a semana, na nossa vida de manquejares, que nós possamos olhar para o alto e falar, Senhor, nós estamos contigo, na luta, na vitória, na alegria e nos momentos difíceis também. Te amamos, Senhor, e nessa noite recebemos o Teu beijo e o Teu abraço, pois oramos em nome de Jesus. Amém.